Montanhesa, a rádio que você ouve, a rádio que você fala. Montanhesa, a sua rádio. E o programa Consulta ao Doutor agora tem parceria com o programa de extensão da UFV Medicons Medicina Consciente, do Departamento de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de Viçosa. A coordenação do Dr. Rodrigo, médico nefrologista e professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. E o assunto que iremos tratar no programa de hoje é a hiperatividade na leitura da psicologia. A nossa convidada para conversarmos sobre o assunto é a psicóloga Audalice Cavalieri. E aí já iniciamos a nossa pergunta à Audalice. Audalice, como que a gente faz para entender a hiperatividade na leitura da psicologia? Bem, sob a ótica da psicologia, esse assunto tem trazido bastante controvérsias, porque nós estamos convivendo com alguns resultados que nós vemos nas escolas, vemos nos atendimentos do consultório, nas queixas familiares, que tem assustado muito as pessoas. E o primeiro tipo de preocupação que a gente tem convivido com ele é com relação ao elevado índice de medicamentos prescritos. Nós temos aí recentemente algumas informações do estado de Minas, que alguns ouvintes podem ter tido oportunidade de ler, que nos apontaram muitos resultados com relação às definições diagnósticas, às definições de medicações que são orientadas para os casos de hiperatividade e déficit de atenção, com relação à postura dos pais, postura das escolas. E eu acredito que quem teve oportunidade de ver essas matérias pode ter se orientado melhor, porque foi durante uma semana que eles publicaram essas orientações. Audalice, agora me explica uma coisa. O que a psicologia entende por hiperatividade? É aquela criança muito ativa? É aquela criança ativa demais? Tá. A hiperatividade, ela é conceituada dentro de 3 traços básicos, tá? De agitação, de inquietação e, às vezes, de impulsividade, de agressividade. Porque o grau de desconforto diante da irritação, né, diante dessa inquietação, muitas vezes leva a pessoa a um comportamento agressivo. Então, há uma dificuldade grande de se diagnosticar quando existe a hiperatividade. Inclusive, dentro dos casos, né, que são identificados como, de um total de casos identificados como hiperativos, é um percentual pequeno onde há realmente a confirmação do diagnóstico. Porque nem tudo é hiperativo, nem tudo é hiperatividade. Então, o primeiro passo, né, que as pessoas precisam de considerar para identificar quais são esses traços realmente que caracterizam a hiperatividade é a evolução desse conjunto de fatores. Você não pode analisar que uma pessoa é hiperativa só porque ela te respondeu mal, ou porque ela está indisciplinada dentro da sala de aula, ou porque ela teve um déficit de notas e ela passou a ter um resultado muito pior. Então, isso ou porque ela é triste hoje, amanhã é alegre. Isso. Nada a ver. Ou porque essa criança está desobediente, né? Inclusive, tem uma crítica muito grande com relação a isso, porque os medicamentos prescritos para hiperatividade criam um comportamento totalmente contrário na criança. A criança passa a ficar mais sossegada, mais, mas aí está camuflando uma personalidade, né? Exatamente. Que lá na frente a personalidade vai aparecer. O comportamento dela vai mostrar que não é aquele comportamento que é dela, né? É um comportamento que está mascarado pela medicação. E futuramente ainda vai provocar a tal crise existencial, né? Até a pessoa se encontrar. Com certeza. Esse é o foco central dessas matérias todas que foram publicadas no Jornal Estado de Minas. Quais são as consequências que isso pode trazer a médio e longo prazo para esses usuários de tanta medicação que em 9 anos
Olha bem a incidência. Em 9 anos, esse total de prescrições de venda de medicamentos foi de 71 mil para 2 milhões de caixas ao ano. Então, isso é um indicador de que deve ter muita gente que está tomando remédio sem ter um diagnóstico compatível. Tem muita análise errada aí, né? Então, nós estamos lembrando, né, quando a gente conversa com outros profissionais sobre isso, nos faz lembrar o que aconteceu há 20, 30 anos atrás com relação à disfunção cerebral mínima, que era um diagnóstico feito com indicação de medicação anticonvulsivante e que comprometia os níveis de raciocínio. Muita gente tomou Gardenal sem precisar de tomar. E por quê? Porque eram crianças agitadas e que eram diagnosticadas como crianças que tinham disritmia cerebral, que não é um diagnóstico. Né? Aquilo que não é rítmico é disrítmico. Então, isso não traduz um diagnóstico. E essas pessoas eram medicadas com drogas que eram utilizadas para quem realmente tem uma alteração de onda cerebral que apresenta num eletroencefalograma. Então, esse é o medo que está causando hoje, né, nos profissionais e, de certo modo, na população também, porque a gente não sabe a médio prazo quais são as consequências de tanta medicação, nem sempre aplicada adequadamente, e que transcorrem em resultados no comportamento das pessoas. A Ritalina é uma medicação que muda o comportamento dessas crianças. A criança levada, inquieta, agitada, ela passa a ser uma criança que, entre aspas, parece mais concentrada. E não é um indicador de que isso está tratando um problema que ela tem. Nem vai resolver, né? Então, nem vai resolver. Então, nós precisamos de esclarecer, sob a ótica da psicologia, que esse diagnóstico ele precisa de ser feito num tripé de avaliações. Da avaliação feita pelo médico, da avaliação feita pela psicologia e a avaliação que é feita pela escola e pela família, que são pessoas que lidam intensamente com essas crianças. Você veja bem quantas horas uma criança permanece na escola. Né? 1/3 do dia ela está na escola. E quanto tempo que ela fica com a família? Nem sempre ela fica esse tempo todo, esse outro terço ela fica com a família. Então, isso vai exigir uma revisão na conduta até dos pais, dos hábitos familiares, né, do acompanhamento a essas crianças. Não, e inclusive, às vezes a criança está indócil, triste, rebelde, porque ela está vivendo um problema seríssimo em casa, não é hiperativa. Dos adultos. Ela é retrato da situação que ela está vendo o pai e a mãe viver lá. Exatamente. Aí vai pra escola, com toda certeza. É muito mais fácil ela estar agressiva e tudo mais diante de uma situação de desrespeito do pai para com a mãe ou vice-versa, do que a hiperatividade. Pam, 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 pam.